Hello boys, hello girls, hello girl. Ainda bem que a aula não é de inglês. Mas nessa aula também não vou falar em espanhol, vou falar em português. Português, como é que fala em Goiânia? Português. Português. Essa aula é sobre compreensão de textos. A gente fez uma aula sobre compreensão de texto, que foi a nossa primeira aula. Sugiro que todos vejam também, os alunos aí do Recanto das Emas. Hoje a gente vai avançar mais naquilo que a gente já começou. Vejam também as outras aulas, elas são muito importantes para o seu aprendizado de espanhol. Vocês sabiam que a palavra texto tem a mesma origem da palavra tecer? O tecer. Tecer, de fazer um tecido. A palavra texto no latim era textus, que queria dizer a maneira de tecer ou a própria coisa tecida. E o que é um tecido? O que é? São linhas entrelaçadas. Temos também o tecido da pele e o tecido das plantas. Esse tecido é um agrupamento de células com estrutura morfológica semelhante que forma, então, essa estrutura que a gente chama tecido. As células do fígado, por exemplo, são os hepatócitos. Essas células têm um formato poliédrico, ou seja, elas não são redondinhas, elas têm um formato aí um pouco diferente, como a gente pode acompanhar nas imagens. E elas têm como função primordial, nessa junção aí delas, a desintoxicação. E o texto, como hoje conhecemos, o que é? Podemos pensar no texto na ideia de um conjunto de linhas, um conjunto de letras, um conjunto de palavras, mas precisamos ampliar. Vejam, a ideia de texto supera muito esse pensamento de que texto envolve só palavras. Não, o texto pode nem ter palavras. Quando você está andando com seu pai pela rua e tem um desenho de um boi numa placa, significa que tem animais domésticos na pista, que pode ter animais domésticos na pista. É uma comunicação muito mais universal e primitiva, e também muito mais eficiente. Eu entendo o texto como algo que supera muito essa ideia da palavra, do conjunto de palavras. É um conjunto de ideias entrelaçadas que podem ser representadas por letras, podem ser representadas por palavras, podem ser representadas por figuras, gráficos, e que gera a produção de sentidos. Nessa imagem nós estamos vendo uma aranha. A aranha também tece. A aranha constrói a sua teia e a gente fala que ela tece a sua teia. Observe que a aranha não solta a sua teia pelo pulso, como o Homem-Aranha. Ela solta pelo cu. Bom, essa parte eu não perguntei para o professor de biologia. Eu acho que não é o cu. Nosso enfoque de hoje, na parte de compreensão de textos, é especialmente na prova do vestibular da UNB e do Programa de Avaliação Seriado, o PAS. O vestibular e o PAS, então, ficam presos a essa ideia da compreensão de texto, mas também procuram avaliar conhecimentos gramaticais e de semântica. Uma observação muito importante é você ter sempre em mente o gênero textual com que você está lidando. É uma mensagem de WhatsApp? É um e-mail? É um ofício? É um poema? É um livro de ficção científica? É um texto de comédia? É uma receita? Existem muitíssimos tipos de gêneros textuais. Quando os professores falam, olha, é importante ler de tudo, é algo muito certo. É importante que você alimente a sua mente com gêneros textuais distintos. E quando o professor fala, é importante treinar para as provas. Entre outras razões, uma é para que você se harmonize com o gênero textual questão. Quando você estiver familiarizado com esse gênero textual, vai ser mais fácil você entender a questão e acertá-la. Isso vale para quem vai fazer o PAS, conhecer o gênero textual questão do PAS, com seu formato, enunciado, itens. No caso da prova de espanhol, os itens vão ser do tipo A, de marcar certo ou errado, ou do tipo C. Para quem vai fazer o Enem, também tem que conhecer o gênero textual. Ali não é muito comum se chamar de questão, se chama mais de item.
Conhecer a prova vale também para quem vai fazer prova de mestrado e doutorado, quem vai fazer exame de proficiência, quem vai fazer prova de concurso. Para conhecer, então, você precisa treinar, pegar provas e fazê-las. Eu às vezes imagino que é só isso que falta para algumas pessoas. Hoje escolhi apresentar itens de acordo com sua abordagem. Serão de dois tipos. Itens que buscam a constatação fácil de partes de elementos do texto e dois, itens de inferência. Vamos para os itens de fácil constatação no texto, que focam em partes bem específicas. Vamos usar essa questão do vestibular de 2008 da UNB. Bom, eu vou acompanhando aqui pelo computador, vocês vão acompanhando aí. Esse conjunto de imagens, palavras, números, ilustra bem o que acontece também com o texto escrito. Cada parte, cada elemento dessa figura é muito importante. Por exemplo, você só percebe que passaram 18 anos quando você vê ali em cima os números 1990 de um lado e 2008 de outro. Se não tivesse essa informação, podia parecer outra coisa, podia parecer simplesmente que o rapaz, toda vez que a propaganda passava na televisão, ele ficava animado, ele ficava impressionado. Mas com o número ali em cima, você percebe que é porque você teve um filme lançado das Tartarugas Ninjas ali por volta de 1990, o que é verdade, e você teve remake lançado ali por volta de 2008. As informações visuais aí, então, são muito importantes. Por exemplo, o fato de um lado, esse rapaz que está agachado ter o mesmo rosto do rapaz do outro lado, te passa informação. O fato de ele, de um lado, estar vestindo um short, uma bermuda, e do outro ele está vestindo uma calça, também te passa informação. Parece ilustrar que ele cresceu, né? No estereótipo, quem anda de short são crianças e quem anda de calça são adultos. O que eu estou citando aqui são coisas muito fáceis de notar dentro do texto, são partes bem perceptíveis. Claro, elas devem ser consideradas também em conjunto, na relação contextual que elas têm. São elementos, assim, que ilustram bem o tipo de item que é cobrado no número 1, número 2 e no número 5. São aspectos relacionados a coisas muito pontuais dentro do texto. Número 1, por exemplo, em las imágenes hay tres personas diferentes. Você vai voltar no texto e você vai conseguir contar quantas pessoas tem ali diferentes. Você tem, vamos lá, o primeiro, que é o que está agachado, o segundo, o senhor, do outro lado, você vê a pessoa com a mesma cara e o mesmo estilo de roupa, exceto pelo fato de que agora veste uma calça, e você tem ali à direita uma criança, ou seja, três pessoas. O número 2, dos de las personas aparecen en fases diferentes de la vida. Você vai olhar, você vai voltar no texto e vai contar. Peraí, qual é a pessoa que se repete aí no texto? São duas? Não, é só uma pessoa, que é o rapaz que cresceu. Você não vai achar, por exemplo, que o velho, passado 18 anos, virou uma criancinha, né? Nem em ficção científica. O item também pode estar negando um elemento de fácil constatação. O texto apresenta claramente uma pessoa que cresceu, mas o item diz que são duas. E o número 5, de las generaciones representadas en las imágenes, solamente una sabe lo que son las tortugas ninja. Isso também está claro no texto, é bem pontual. Você volta no texto e vê lá que das três pessoas que aparecem, ou seja, as três gerações aí, a geração do jovem, do idoso e da criança, apenas o jovem sabia quem são as tartarugas ninja. Isso pode parecer estranho para um adolescente que escuta hoje, mas em 2008 já fazia-se mais de uma década e meia que não saía nenhum filme das tartarugas ninja. Então, as crianças daquele momento poderiam de fato nem saber o que elas eram. Mas o jovem que cresceu lá na década de 90
ou um pouco antes da década de 90, vendo Tartarugas Ninjas, naquele momento sabia muito bem. As constatações que eu mencionei agora são coisas fáceis de ser observadas, mas existem itens que exigem uma reflexão maior, porque eles abordam a essência do texto, o conteúdo mais geral, o objetivo do texto, ou porque eles pedem a inferência. Então vamos lidar mais com essa questão da inferência. É o item número 3 que diz: de las imágenes es correcto inferir que a medida que las personas crecen, cambian sus intereses. Esse é o aspecto central do texto. Ele falou algumas coisas, mas a ideia do texto é que você inferisse algo mais. Você está acostumado a pensar que as pessoas, com o passar do tempo, elas mudam de interesse. Quando você era criança, você gostava de boneca, carrinho, enfim, brincar de muitas coisas. Você cresceu, você perdeu o interesse por essas coisas. Só que no caso aqui, o texto quer dizer outra coisa. O texto quer dizer o contrário, que a pessoa cresce e interesse se mantém. Não importa então a tua opinião, o que importa aqui é o que está sendo mostrado no texto. O texto diz isso, ele não diz claramente, na verdade, o texto deixa isso subentendido. Isso se chama então inferência. A inferência na compreensão de textos trata-se de entender sentidos que não estão expostos de forma tão explícita. Não é questão de minha opinião sobre o texto. São informações que estão no texto, mas não expressas de forma tão explícita. A inferência, ela tem limites. Ela é delimitada por, se tem base no texto, nos objetivos do texto. A prova vai te propor inferências que podem ser possíveis dentro do limite do texto ou pode te propor inferências que não vão encontrar possibilidade de existência real dentro da essência do texto. O que você deve sempre se perguntar é: o texto dá base suficiente para a conclusão exposta no item? Na aula passada, tratamos de esportes. Será que nossos estudantes e nossos servidores praticam esportes? Yo practico judo desde mis 8 años y yo soy cinturón negro. Buenas noches, me llamo Bruno y me encanta andar en bici. Me llamo Lucas y soy hincha de Flamengo. Jugamos a la pelota todos los sábados. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Karina, la profesora de español. Estamos hablando de los deportes, ¿sí? Un deporte que me gusta mucho es la natación, principalmente cuando hace calor. Yo también suelo ir al gimnasio unas 2 veces a la semana, practicar la musculación, pero no me gusta mucho. Agora vamos aos exercícios. Os exercícios desta semana estão no Google Formulários, aí na descrição. Você vai fazer exercícios de compreensão de texto para testar os seus conhecimentos e as suas habilidades.